hoje? Hoje, então, nós estamos na quarta lição. Voltamos agora a estudar o versículo de número 3. Semana passada eu falei com você sobre ele te livrará do laço do passarinheiro. Hoje eu vou falar da outra parte, que ele disse que ele livraria do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos pegar a nossa folhinha? Então vamos estudando, vamos lá, começamos. Existem promessas fantásticas no Salmo 91. Se dedique a estudar cada uma delas. Tem promessas maravilhosas aqui. Vamos lá. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e a parte de hoje até que ele fez, e da peste perniciosa. Ou seja, isso é uma promessa de livramento. Aqui no Salmo 91, há quanto tempo atrás o Salmo foi escrito? Já havia uma promessa de cura aqui, pessoal. Já havia uma promessa de que Deus iria nos curar, de que Deus nos livraria, não deixaria com que o mal nos atingisse. E diz aqui o texto, segue em frente, vamos lá. E o que seria a peste perniciosa? Peste é surdo ou o quê? Epidemia. Já perniciosa é algo danoso ou algo ruim, principalmente para a saúde humana, para a saúde de qualquer pessoa. Vamos lá. Seriam doenças incuráveis ou que poderiam levar-nos à morte, ou que podem nos levar à morte. Aquilo que se instala para destruir, como o quê? Um germe, uma bactéria. Às vezes a pessoa com uma pequena bactéria, a pessoa vai parar no hospital, pega uma infecção, passa mal e morre. Uma pequena bactéria, um ser microscópico, que a gente a olho nu não consegue enxergar. Então seriam germes, bactérias e outras substâncias ou seres nocivos ao homem ou à vida humana. Mas graças a Deus que através do sofrimento do Senhor Jesus nós já fomos o quê? Sarados. Isso aqui você tem que tomar posse, pessoal. Você tem que assumir essa promessa de cura que Deus tem para você. Isso aqui que nós vamos ver em Mateus capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. E chegada a tarde, o que eles fizeram? Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E olha o que a Bíblia diz, eu até grifei. E ele com a sua palavra. A Bíblia não diz que ele fez uma oração. A Bíblia diz que com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava, com a palavra, com a pregação. A Bíblia não está dizendo que ele fez uma oração, diz, e ele com a sua palavra. O que ele fez com a palavra dele? Expulsou deles o que, pessoal? Os espíritos. Então olha como o momento da palavra é um momento importante. Porque só ouvindo a palavra, a pessoa já pode ficar curada. Só ouvindo a pregação, prestando atenção naquele momento do culto, a pessoa já pode ficar curada. A pessoa pode ser liberta de um mal que existe na vida dela. E daí diz, e ele com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e o que mais que a palavra fez? E curou todos os que estavam enfermos. Aí diz o 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, vamos lá, todo mundo em voz alta, que ele diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, quando ele foi lá para a cruz para morrer, ele pegou toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade, e é como se ele tivesse botado nas costas. E ele foi carregando a nossa doença, carregando a nossa enfermidade e se entregou na cruz. Então hoje, como cristão, eu não preciso mais ficar doente. Eu não preciso mais carregar essa doença no meu corpo. Esse sintoma, esse problema, esse mal que me atinge. Eu não preciso mais ter essa tendinite, ter essa bursite, ter a dor na coluna, passar por aquela enxaqueca, todas aquelas dores de cabeça, ter renite, sinusite, passar por esse problema respiratório, ou um problema no sangue, seja qual ordem for, uma osteoporose, uma doença no corpo, eu não preciso mais. Porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Ele carregou as minhas dores, ele carregou a minha enfermidade. Pastor, mas eu fui no médico, eu fiz um exame clínico, ou seja, até um exame sanguíneo, e apareceu que eu tenho um problema tal. Tudo bem, pode ter aparecido, mas o que eu tenho que ter convicção no meu coração? Que essa doença não é minha. Porque toda a minha doença, Jesus carregou aonde, pessoal? Na cruz. Qualquer doença que exista hoje no meu corpo, qualquer doença que exista hoje no meu organismo,
ela não é minha. Eu não preciso continuar carregando, eu posso rejeitá-la, porque eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Ele me curou. A Bíblia diz que Ele me sarou. E a palavra diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não está mentindo. Pastor, aparece mentir no meu corpo, tem um sintoma, no meu braço dói, a minha barriga dói, a perna dói. Pastor, parece mentir. Parece mentir, mas é verdade. Por mais que o seu corpo físico diga que você está doente, a palavra de Deus diz que eu sou curado. Eu tenho que assumir isso. Que qualquer doença que exista no meu corpo hoje, ela não é minha. Ela é do diabo, das trevas. Eu vou mandar esse espírito maligno que causa essa doença na minha vida, eu vou mandar ele sair e cair fora em nome de Jesus. Vou mandar esse mal desaparecer. E daí continua aqui com o pastor. Aí diz o texto. Este texto nos mostra que a profecia do Isaías, do profeta Isaías, se cumpriu. Vamos meditar em 1 Pedro 2, 24. O que diz? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para o quê, pessoal? Para a justiça. E olha o que diz o finalzinho do 1 Pedro 2, 24. Eu até grifei. E pelas suas feridas fostes sarados. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo fostes, ou seja, eu já fui. Eu tenho que parar de pedir para que Deus me cure. Eu tenho que parar de pedir para que Deus faça algo que Deus já fez. Ele já me curou. Eu não vou ficar curado. Eu já sou. A Bíblia diz pelas feridas, pelo sofrimento de Jesus, lá naquela cruz, por tudo que ele passou naquela cruz. A Bíblia diz, eu já fui curado. Eu sou curado. A cura é minha. Eu tenho que mandar agora esse mal que está me atingindo, que ele saia, porque eu sou curado. Essa é a minha posição. Eu tenho direito. Aí continua com o pastor. Diz mais o texto aqui, pessoal. Eu fui escrevendo. Não iremos ficar curados. O que eu botei? Nós já fomos sarados a partir do momento em que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E após morrer, ele ressuscitou, vencendo o poder das trevas, como diz o autor da carta aos Hebreus. E olha o que diz aqui o Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne, e participam do quê? Do sangue. Nós somos filhos de Deus. Chega o dia da Santa Ceia, e o dia da Santa Ceia nós comemos do corpo e comemos do quê? Do sangue de Cristo. Temos parte com tudo que ele realizou na cruz, com tudo que ele realizou através da morte dele por nós. Aí diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, Jesus esteve aqui nessa terra em carne e osso. Jesus aqui nessa terra, ele foi um ser humano, mas ao mesmo tempo ele era Deus, ele tinha o poder de Deus. Mas ele era um ser humano de carne e osso. Quando cortaram Jesus, saiu sangue. Quando feriram ele sangrou, ele sentiu dor. E Jesus, ele sentia fome. Você pega Marcos capítulo 11, está lá, ele chega na figueira, ela não tem fruta, ele tinha fome. Jesus chorou. Você chega lá em João, capítulo número 11, quando o Lázaro morreu, eles levam Jesus até o túmulo, a Bíblia diz que ele chorou. Lá em João, capítulo 5, 4 ou 6, não sei, o 4, 5, 6, quando fala lá que Jesus sentou perto de um poço e surge a mulher samaritana, por que ele sentou? Porque ele estava cansado. Então Jesus participou das mesmas coisas, ou seja, ele foi um ser humano, sujeito a todos os pecados que nós que praticamos, ele poderia ter praticado, só que a Bíblia diz que ele não pecou, mas ele era de carne e osso. Ele e você. Talvez ele comia feijão e arroz, não sei, comia farinha, outras coisas. Né? Quem come feijão e arroz aí, diga agora, né? Comia ave, sei lá, uma galinha, alguma coisa. Mas ele comia que nem nós, precisava se alimentar. Aí diz aqui, continua comigo. Vamos lá. E daí diz, ó, como ele participou das mesmas coisas, visto como os filhos participam da carne, ele participou das mesmas coisas, para quê? Por que Jesus teve que vir de carne e osso? Aqui está a explicação. Para que pela morte, ou seja, Jesus veio a esse mundo sabendo que ele tinha que morrer. E sabendo que ele tinha que morrer no meu e no seu lugar. Porque se ele não morresse, o nosso pecado não seria expiado, perdoado. Precisava do sangue de alguém. E Jesus foi o sacrifício mais nobre. Porque o maior sacrifício que você poderia naquela época oferecer a alguém era a vida humana. E mais do que a vida humana, era o sangue real.
de alguém que tinha direito ao trono. Jesus era da descendência de Davi. Então ele sabia que ele precisava morrer, porque através da morte dele, ele mudaria a nossa vida. E a Bíblia diz que olha o que ele fez através da morte, para que pela morte Jesus aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isto é, quem é que foi aniquilado? O diabo. Está escrito aí nesse versículo. O que é aniquilar, pastor? É como você pega o seu pé assim e bate assim, no calcanhar com toda a força. Alguém já pisou numa barata? Já pisaram? Não tem barata na casa de vocês? Coisa certa, não tem. Amém? Olha para cá então, presta atenção. Então você vai lá matar uma barata. E daí o que você faz? Você pega assim, faz o quê? E pisa. Você aniquilou ela. Acabou. Ela não vai voltar mais. Não é aquela pisadinha que ela fica tonta, daqui a pouco ela sai correndo e te assusta. Amém? Não. É aquela pisada que você matou, você estourou ela, você aniquilou. Ela não vai voltar mais à vida. Então o que Jesus fez quando ele morreu na cruz? A Bíblia está falando algo importante para mim e para você. Que quando ele morreu na cruz, e era necessário que ele morresse, a Bíblia está dizendo que ele pegou o império do diabo. O que significa o império do diabo? Significa que ele pegou Satanás e todos os demônios que agem a favor do diabo, do Satanás. E o que ele fez? Ele aniquilou, ele botou abaixo, ele destruiu todo mundo. Ou seja, nenhum demônio tem poder sobre a vida de alguém que aceita Jesus. Porque Jesus aniquilou, ele destruiu, ele dizimou o império do inferno, o império do diabo, o império da morte. Agora continua. Aí diz, isto é, para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o que ele fez quando ele destruiu o diabo? Leia. E ele livrasse só o pastor. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Livrasse só o irmão que está do teu lado. O que está escrito? E ele livrasse todos. Então todo mundo que aceita Jesus está livre. Diga assim, pastor, eu sou livre. Eu sou livre. Diga, eu estou livre. Eu sou livre. Agora eu tive que fazer uma pergunta. Livre do quê? Amém? Do que você está livre? Eu estou livre do império da morte. Eu estou livre de toda a ação do diabo, das trevas, do inferno. Eles não podem mais agir na minha vida. Por quê? Porque eu tenho o poder do nome de Jesus, que os derrotou, que os aniquilou, que acabou com eles. E agora continua lendo com o pastor. E diz aqui, ó, e livrasse todos. Então, todo mundo que aceita Jesus, todos os que com medo da morte. Qual era a nossa condenação, Leia? Estavam por toda a vida sujeitos ao quê? Servidão. Irmão, a vida toda nós estávamos sujeitos à servidão do diabo. O diabo chegava na sua vida, ia lá e destruía o teu casamento. E a gente não podia fazer nada. Não sabia o que fazer. Procurava um psicólogo, um médico, um psiquiatra, um amigo, um vizinho, um colega, alguém para conversar. E ninguém podia fazer nada. E o diabo chegava e ia arrasando. A única coisa que você podia fazer era separar. Mas hoje você pode fazer alguma coisa. Hoje você pode usar o poder do nome de Jesus. Você pode orar e determinar que essa situação mude. Nós estávamos por toda a vida sujeitos à servidão das trevas. O diabo nos fazia servir. Você ia lá, cometia o pecado. Eu quero mudar, eu não quero mais fazer isso. Mas você não conseguia parar de fazer. Você era escravo da bebida. Amém? Por mais que a gente queria, não conseguia. Vinha aquele desejo, a pessoa tinha que beber. O diabo chegava e botava uma doença no seu corpo e você não tinha o que fazer. Você podia ter dinheiro para pagar o melhor médico, mas o melhor médico não tinha cura para você. E a gente tinha que, meu Deus, eu estou doente, vou morrer. A gente não podia fazer nada porque nós éramos escravos. E hoje nós somos o quê? Livres. Hoje você pode fazer alguma coisa. Se surgir uma doença no seu corpo, o que você pode fazer? Você pode mandar ela embora usando o nome de Jesus. Se o demônio entrar e começar a usar a tua família e querer estragar tudo, você pode fazer alguma coisa. Você pode se posicionar, você pode orar, você pode mandar esse mal embora. O diabo entrava no teu trabalho, tu não sabia o que fazer, pastor, trancou os caminhos, meu trabalho, nada certo, eu estava prosperando, agora o dinheiro faltou. Agora você pode fazer alguma coisa. Você pode orar, mandar esse mal embora e ainda dizer que a porta que Deus abre. Então nós estamos livres. Não estamos mais sujeitos debaixo de uma servidão, e daí você nascia com uma doença.
E o médico dizia, olha, essa doença é genética, isso aí vem de família. Isso aí é desde o teu nascimento. Você tinha que se conformar, puxar a orelha e dizer, vou ter que aguentar essa doença por resto da vida. Vou ter que ficar tomando remédio. Não tem cura. Você pode fazer alguma coisa. Você está livre. Você pode usar o nome de Jesus e dizer, essa doença pode ter atacado toda a minha família, mas essa maldição termina em mim, porque eu não aceito. Eu vou ficar curado. E essa maldição genética, seja o que for, na minha vida não vai ficar. Você pode fazer alguma coisa, porque hoje você é livre, você tem o nome de Jesus. Você não precisa mais aguentar, suportar, carregar isso, viver com esse fardo para essa vida, continuar com as mãos presas. Não, você está livre. E ainda além de estar livre, você tem o poder de Deus. Vamos ler de novo esse versículo todo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o que ele fez? E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos ao quê? Eu não estou mais sujeito à servidão. Esse não é o meu futuro. Meu futuro é viver livre e quando eu morrer, me encontrar com meu Deus lá no céu. Amém? Eu estou livre. Se o diabo vier me atacar, eu posso fazer alguma coisa. Hoje eu posso me defender. Eu posso entrar lá no mundo espiritual e desfazer todas as obras das trevas. Meu irmão, nós não sabemos, a gente não consegue fazer ideia do poder que nós temos no nome de Jesus. O dia que a gente começar a entender todo o poder que nós temos no nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada. Amém? Nunca mais nada desse problema. Então o que a gente precisa, pastor? Buscar Deus. Conhecer o poder que tem no nome de Jesus, que está à tua disposição. Olha o que ele fez, ele te livrou. Agora continua com o pastor. Então eu não sou obrigado a aguentar esse sofrimento. Diga assim para o pastor, diga sofrer. Nunca mais. Nunca mais. Não importa qual é a área da tua vida, pode usar esse poder, entrar em ação agora, orar, e daqui a pouco nós vamos orar. Segue comigo aqui. Portanto, não temos que aceitar nenhum tipo de doença ou enfermidade em nosso corpo, pois já possuímos o livramento providenciado por Cristo nosso Senhor. Aí a minha pergunta é, o que está afligindo você, meu amigo, minha amiga? Levante-se agora e use o poder que Deus lhe deu. Resista a essa mentira do diabo, a essa afronta maligna nessa vida. Vamos meditar em dois textos agora. Tiago 4,7 e Lucas 10,19. Vamos ler primeiro Tiago 4,7. Olha o que diz aqui, segue o pastor. Sujeitai-vos, pois a Deus. Pastor, o que é se sujeitar a Deus? É se colocar debaixo da autoridade de Deus, ou seja, em obediência à palavra. Eu vou obedecer a palavra que eu sou curado, então não importa o que o meu corpo me diga, eu estou sujeito. Jesus já me curou. Eu vou obedecer a palavra, vou dar a palavra. Sujeitai-vos a Deus, e agora leu e continua, pastor. Resistir ao diabo, e ele fugirá. Sabe o que você vai fazer? Você não vai desistir. Se o diabo quer guerra, olha para o irmão do lado e diga, ele vai ter guerra. Amém? Porque tudo que o diabo quer é que levante a bandeira branca e desista. E eu não vou desistir. Vou levantar a bandeira vermelha e vou dizer, vou lutar. Amém? Amém? Se o diabo quer guerra, ele vai ter guerra. É isso, pastor. Vou orar todo dia. Vou jejuar. Vou ler a Bíblia. Vou entrar na minha casa. Vou ungir a minha casa. Vou mandar o diabo embora. Vou fazer um exame. Vou dizer para o médico que eu vou ficar curado. Amém? Amém? Ele vai ter guerra. A Bíblia está dizendo, resista ao diabo. Pastor, o que é isso, resistir? Resistir é bater de frente. É oferecer oposição. É ir contra. Eu não aceito essa dor no meu pé. Eu não aceito essa dor na minha coluna. E eu vou lutar até essa dor desaparecer. Eu vou determinar, eu vou orar, eu vou agradecer pela cura. Até essa doença sumir. Eu não aceito isso. Se eu tiver que fazer 10 exames, eu vou fazer 10. Nem ter que fazer 12. Até aparecer a minha cura. Porque Jesus já me curou. E eu não vou aceitar. Eu não vou me acomodar. Pastor, tem que tomar o remédio? Tudo bem, o médico disse, eu vou tomar. Mas todo dia eu vou olhar para aquele remédio e vou dizer para ele, eu te odeio, Jesus já me curou. Vai chegar o dia que eu não vou te usar mais. E eu vou lá fazer o exame e o médico vai dizer, você está liberado, você está curado, não estou mais. Então eu tenho que resistir. Eu tenho que oferecer resistência. Olha o que diz o pastor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, meu irmão. Lute. Mas dê o teu sangue. Lute até o fim. Não desista. Amém? Fique com calo no joelho. Mas
mas eu vou vencer. Eu posso ficar com um calo no meu joelho, mas que eu vou vencer. Porque Deus é comigo, eu não vou desistir. Deus está mandando você resistir. Sabe quando Deus diz, resista? Sabe o que Ele está dizendo? Lute! Para de ficar com o braço cruzado. Pega a palavra de Deus e vai para cima. É isso que Deus está dizendo. E agora lê o próximo versículo, Lucas 10. Olha o que diz o texto aí. E eis que eu vos dou. O que é isso, pastor? Vos dou. Deus está dizendo que Ele está me dando agora. Nesse momento. A partir da hora que eu tomo posse, que eu assumo, que eu recebo. Ele está dizendo, eu te dou agora. É só você querer. Ele diz, eu vos dou. O que Ele me deu, pessoal? Poder. Diga assim para o pastor, diga, eu tomo posse desse poder. Amém? Bate no seu peito e diga, eu tenho poder. Nós temos o poder no nome de Jesus. Agora continua. E eu vos dou o poder. Para quê, pessoal? Dê para o pastor. Para pisar. Pisar no quê? Serpente e escorpião. Olha para mim. O que é pisar? Pisar é destruir. Eu disse, aniquilar. Você pisou, destruiu. Não volta mais, não levanta mais. Já era, como diz aí fora. Então ele está dizendo, eu te dei poder para pisar, para destruir. O que, pastor? Serpente e escorpião. O que é serpente e escorpião? Imagina naquela época. Naquela época não tinha o esgoto como tem hoje. Não havia uma água tão potável como você tem hoje. SBD. Até tinha água, mas não era assim as condições que nós temos hoje. Era tudo deserto. Não tinha esse asfalto correndo aqui, a calçada, o mato cortadinho, tudo bonitinho. Os animais selvagens viviam perto das pessoas. Você imagina você viajar de uma cidade para outra, caminhando no deserto. Você correu o risco de cruzar com uma cobra, ela te picar. E naquela época eles não tinham soro, um hospital para levar uma pessoa picada pela cobra, tomar um remédio e ficar melhor. Naquela época não existia. O escorpião te picava, naquela época não tinha soro, um hospital para você levar uma pessoa picada para ela tomar alguma coisa, para ela melhorar. Então naquela época, uma serpente e escorpião eram animais, eram seres perigosíssimos. Uma pessoa picada por uma serpente, ela morria. Picada por um escorpião, não tinha jeito. Então, quem morou no interior aqui, não tinha que botar uma tabuinha na porta quando ela estava aberta, uma cobra não entrar? Quem é que fez isso aí? Você fez isso aí? Lembra? Tinha que botar uma tábua na porta. Tinha ou não tinha? Tinha. Uma cobra não entrar, porque quem mora no interior já sabe pode entrar. Agora, você imagina naquela época. Então, Jesus olhou assim os seres que no pensamento deles eram os mais perigosos que existiam. Então, o que Jesus queria trazer? Para que eu e você possamos entender. O que ele quer dizer? Que pode vir o pior demônio do inferno. Ele está dizendo, eu te dei poder sobre isso. Mas pode ser um demônio venenoso. Como diz um familiar, venenoso, negócio. Venenoso. Que vai lá, pastor, aquele demônio, quando pega uma pessoa, ele acaba com a pessoa. Não tem problema, pode vir. Porque Jesus me deu o poder sobre ele, quem vai acabar com isso? Não é ele que vai acabar comigo ou com a minha família. Eu vou acabar com ele. E daí continua comigo. E eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força de quem? Não importa qual seja o demônio, quantos sejam. Pastor, o demônio que está vindo aí é forte. Ele diz que ele tem 5.000. É ele mais 5.000. Ele diz que ele manda nessa cidade. Não importa a força que ele tem. Jesus me deu poder sobre toda a força dele. Amém? Pode ser quantos. Não, pastor, mas é um terreiro tal, é do não sei o quê, é o trabalho tal que foi pago. Não importa. Jesus me deu poder. Não, mas ele falou que ele já está há anos. Mas ele vai sair daqui e vai pedir no inferno agora. E daí continua comigo. E diz aqui, ó, para pisar toda a força do inimigo, eu até grifei o final do versículo, que diz? E nada vos fará dano. Pastor, é melhor deixar o diabo no canto dele. E eu fico no meio. Pastor, é melhor eu nem mexer com o diabo. Se ele ficar quieto, eu fico também. Você é crente que tem medo. A Bíblia está dizendo, não fará dano. O diabo não pode fazer nada. Não, pastor, nem fala essa palavra. Diabo. Não fala diabo. Não, eu nem falo essa palavra. Eu digo o outro, lá de baixo. Eu nem falo essa palavra que diz que chama. Eu não sei o que entender. Não, pastor, não vou mexer com o diabo. Deixa ele quieto, senão vai me incomodar. Ele não pode fazer nada para você. Dano nenhum. Pastor, mas tem uma pessoa endemoniada, eu nem vou tocar nela.
Vai que eu boto a mão nela e o negócio vem pelo meu braço e entra em mim. Não, isso não pode acontecer. Amém? Isso não vai acontecer. E o diabo não pode me fazer dano. Não, pastor, mas eu estava orando e eu disse, sai demônio. Ele olhou e disse, vou entrar em ti. Ele não pode fazer dano nenhum. Leia o final do versículo que ele diz aqui. E nada vos fará dano. Eu digo, pastor, diga, o inimigo não pode me prejudicar. Não pode me fazer dano. Você tem que tomar posse dessa palavra. Assumir esse poder. Saber, eu estou blindado. O diabo não toca em mim, nada que é meu, eu vou mandar ele cair fora. Amém? Assuma a tua posição. Vamos seguir a leitura. Aí diz aqui, não se esqueça de pedir para que o Senhor livre você desses males. Pois na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus nos ensinou a pedir a Deus o livramento. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você vai orar, Deus, já me livra da peste perniciosa, ou seja, me livra da doença, me livra dessa epidemia, me livra de todo mal, ele vai te livrar. Continua. De posse desse entendimento, se levante agora e exija a saída de todo mal que tenha afligido a sua vida. Agora, se depois da oração o inimigo permanecer com sintomas, faça o que disse o justo Jó. Agora, pastor, se eu orar e mandar a dor de cabeça embora, e depois da minha oração, a dor de cabeça continuar a piorar, o que eu tenho que fazer? Orar de novo? Sim ou não? Se eu orar, a dor de cabeça continuar, acordei no outro dia, a dor de cabeça piorou. Bom, é outro dia. Tem que orar de novo? Sim ou não? É outro dia, tem que orar ou não tem? Confundi todo mundo agora. Continua, pastor, aqui. Lê o que diz o Jó, pessoal. Aí diz o Jó: determinarás, ou determinando tu algum negócio, eu até grifei, que ele diz? Ser-te-á. É isso que eu tenho que ser, não preciso orar de novo. Pode ter passado uma semana, eu não preciso orar. Eu já orei, eu já mandei embora, eu já determinei. O que eu vou fazer agora? Eu vou ser firme, eu não vou voltar atrás. Eu dei a ordem, o diabo sabe o que eu disse. Eu vou só agradecer pela minha cura, porque eu já estou curado. Mas quando eu mexi a perna, ainda está doendo, não tem problema. Eu já determinei que a minha perna está curada. E é assim que eu vou agir. Mesmo que ela doa, eu vou dizer: essa perna já está curada em nome de Jesus. E vou caminhar, ela vai doer e eu vou dizer: já estou curado. Pastor, passou uma semana. Bom, agora passou uma semana. Tem que orar de novo? Não. Não. Tem que ser firme. Essa é a causa de muitas vezes nós não recebemos milagre. Porque a gente ora 50 vezes pedindo a mesma coisa. Essa é a causa da nossa bênção não chegar. Passou uma semana e a pessoa ora de novo. Passou 5 minutos, a dor de cabeça não saiu, vai orar, fazer tudo de novo. Está errado. A Bíblia diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em Deus. Seja firme, só isso que você tem que fazer, fique agradecendo, firmado no que você determinou, e o milagre vai acontecer. Vamos ver o final. Agora, seja firme e não retroceda 1 milímetro em sua oração. Você já foi curado, independente do que esteja sentindo nesse momento. Não dê espaço para dúvida ou para o que, pessoal? Para preocupação. Não dê espaço nenhum. O que eu vou fazer, pastor? Você vai ser firme, vai determinar, creio que Deus já curou você. Quem entendeu, diga glória. Então fica de pé para que possamos orar. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.